Pessoal, bom dia. Quem não me conhece, sou o Júlio. Eu sou assistente da clínica e sou coordenador do pré-operatório. Quem não passou por lá ainda vai passar em algum momento, tá? Hoje eu estou aqui para falar um pouco de profilaxia de tromboembolismo venoso em paciente cirúrgico. É uma das muitas coisas que a gente faz lá no pré-operatório. Eu vou trazer para vocês um pouco do que de onde a gente se baseia para fazer o que a gente faz. Então a gente vai falar um pouquinho da importância do tromboembolismo venoso, da avaliação do risco, de como é que a gente faz a profilaxia, quais as medicações disponíveis, as doses, quando é que começa, por quanto tempo mantém. E se der tempo no final a gente fala um pouquinho das situações especiais, tá? Quando a gente fala de tromboembolismo venoso, a gente pensa que a gente tem um monte de TVP que a gente vê que é assintomática. A gente vê, a gente não vê, né? É assintomática, então a gente não vê. A gente não tem como medir esse número. A gente tem uma base em dados americanos de 2 milhões de pacientes com TVP sintomática, que é edema, edema, dor, empastamento de panturrilha, etc. Desses pacientes, 800 mil evoluem com síndrome pós-trombótica, que é aquele edema crônico, dermatite ocre, varizes, ulceração. E para esse doente é muito ruim porque a gente tem pouco a oferecer do ponto de vista de terapêutico. É um paciente que tem uma queda da qualidade de vida e do ponto de vista terapêutico a gente tem pouco a oferecer. A gente tem mais ou menos 600 mil casos de embolia de pulmão, aqui o trombo na artéria pulmonar. Desses 600 mil casos, 30 mil casos evoluem com hipertensão pulmonar crônica. Essa hipertensão pulmonar crônica também levando a dispneia crônica, a queda da qualidade de vida e aumento da mortalidade em 2 e 5 anos, que pode chegar até 50%, dependendo do valor. E 60 mil casos de embolia de pulmão, que são causa de óbito. Então, nesses 60 mil casos, muitas vezes o primeiro sinal da embolia de pulmão é o óbito. E por que isso não é uma escadinha e é uma pirâmide? O paciente pode sair daqui da TVP assintomática e a primeira manifestação que ele apresenta do tromboembolismo venoso dele é o óbito. Então, a importância disso é que 10% das mortes hospitalares são devidas à embolia de pulmão. E 1% de todos os pacientes admitidos no hospital, eles vão morrer de embolia de pulmão. É um dado que parece impressionante. Este dado aqui é uma tese de doutorado, foi publicada no Clinics, orientada pelo professor Milton, pelo professor Arnaldo, professor Edson. Quem fez foi a Solange Bricco, ela está com a gente todo dia lá na CMG, a nossa farmacêutica. E o que ela foi olhar? Foi olhar necrópsias que tinham embolia de pulmão e buscar no prontuário se tinha referência ou não à suspeita clínica de embolia de pulmão. E a suspeita clínica acontece em mais ou menos 60 e poucos por cento para TEP, quando eu falo de TEP fatal. Quando o TEP é causa associada ao óbito, então eu não penso nunca. Já penso pouco quando o TEP é a causa do óbito. Quando ele é a causa associada, eu não penso nunca. Então é uma doença que não dá para a gente esperar fazer o diagnóstico para tentar fazer alguma coisa. Esse diapositivo aqui eu coloquei porque uma R3 perguntou para mim no pré-operatório ontem, não lembro, se realmente precisava fazer a profilaxia, se em alguns casos que o risco de sangramento é maior, se vale a pena fazer a profilaxia. Então a gente tem incidências em cirurgia ortopédica que chega a 50%, em cirurgia oncológica mais de 35%, em cirurgia geral, aquelas cirurgias tranquilinhas, 20%. Então a incidência ela é muito alta de tromboembolismo venoso. E quando eu faço profilaxia, eu diminuo essa incidência em torno de 66% a 80%. Então a resposta sim, precisa fazer profilaxia. Como não dá para esperar o paciente ter nenhum desses diagnósticos para tentar evitar que ele tenha um problema, a gente faz igual vacina. A gente nunca sabe quem é o vozinho que vai pegar gripe, que vai ter pneumonia e que vai internar em sepse e vai morrer de insuficiência respiratória, de sepse. Então você vacina todo mundo que está sob risco para tentar diminuir a mortalidade por gripe. Aqui funciona igual. Eu faço a profilaxia de todo mundo que tem risco e tento diminuir a base da pirâmide para tentar diminuir o ápice depois. Então, como é que eu faço para avaliar o paciente que está em risco? Quem é o paciente que está em risco de TEP? Depende principalmente de 3 fatores.
a idade do paciente, o tipo de cirurgia que ele vai fazer e se ele tem ou não fator de risco para tromboembolismo venoso. Tem pouco fator de risco? Tem muito, né? Então essa é a primeira coisa. O paciente internado que vai fazer cirurgia, o paciente clínico mais ainda, mas a gente que vai fazer cirurgia, é muito comum ele ter fator de risco, é muito fácil ele ter fator de risco. Então, geralmente se procura mais o doente que não tem fator de risco do que o doente que tem fator de risco. Então, AVC, neoplasia, catéter, doença inflamatória intestinal, doença respiratória grave, doença reumática ativa, está mais ligados com lúpus, com anticardiolipina positivo, mas também aumentado em outras doenças, por exemplo, o BC, gravidez e puerpério, história prévia de tromboembolismo venoso, infarto, insuficiência cardíaca descompensada, infecção que leva o doente a internar, insuficiência arterial, só o paciente está internado na UTI já é fator de risco, só ele ter catéter venoso central já é fator de risco, obesidade, paresia ou paralisia de membros inferiores, químio ou hormonioterapia, reposição hormonal para o climatério ou contracepção hormonal, síndrome nefrótica, tabagismo, tromofilias conhecidas ou suspeitas e varizes ou insuficiência de membros inferiores. Dá muito para ter fator de risco, né? E aqui é o algoritmo que a gente usa para avaliação do tromboembolismo venoso. Quem está lá no pré-operatório está cansado de ver lá, fica fácil da gente fazer. A gente gosta desse algoritmo porque ele consegue dividir aqui em cima, pelo porte da cirurgia, ele já me dá uma ideia muito legal do que eu vou fazer para esse doente na frente. Então, neste lado do algoritmo aqui, a gente tem cirurgia de pequeno porte. O que são essas cirurgias de pequeno porte? São cirurgias de curta duração, que tem uma internação curta do paciente e que eu tenho pouca ou nenhuma restrição de mobilidade desse paciente, tá? O que se encaixa aqui? Cirurgias endoscópicas, laparoscópicas, superficiais, então mama, dermatológica, plástica, oftalmológica e outras cirurgias. Cuidado com laparoscópica, que eu posso fazer hoje GPD, gastrodeno-pancreatectomia, posso fazer colectomia, posso fazer reto-sigmoidoscopia laparoscópica, não dá para entrar aqui, né? Demora 6 horas de cirurgia, etc. Cuidado com a plástica também. Às vezes eu faço só, sei lá, um facelift, às vezes eu faço tudo plastia, né? Então é blefaro, facelift, mama, abdômeno, lipoescultura, lipoaspiração, também não dá para entrar aqui, tá bom? Todos esses pacientes aqui, todas essas cirurgias, na verdade, os pacientes que são submetidos a essas cirurgias, independente da idade do fator de risco, esses pacientes são de baixo risco. Então, para esses pacientes, eu não preciso me preocupar muito com a incidência. Deste outro lado aqui, estão as cirurgias de alto risco. Então, do mesmo jeito que eu tenho cirurgias de baixo risco, eu tenho cirurgias de alto risco, que são artroplastia de quadril e joelho, fratura de quadril, cirurgia oncológica curativa. E além disso, como a gente está num algoritmo que a evidência é de dados de atuação do cirurgião, a gente fala de trauma raquimedular e politrauma também. Esses pacientes também, independente da idade, independente dos fatores de risco, já são de alto risco. Então, esses pacientes, eu não preciso ficar procurando os fatores de risco. O resto vai estar aqui, na cirurgia de porte médio ou alto. E eu vou olhar a idade. Se ele tem abaixo de 40 anos sem fatores de risco, ele é de baixo risco. Se é abaixo de 40 com fatores de risco, ele é risco intermediário. Se ele é entre 40 e 60 anos e não tem fator de risco, ele também é risco intermediário. Se ele é entre 40 e 60 anos e tem fator de risco, ou ele é acima de 60 anos, ele já é de alto risco. Tá bom? Este aqui é um outro algoritmo para a gente avaliar o tromboembolismo venoso, que ele chama algoritmo de Caprini, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele tem uma lógica completamente diferente do algoritmo anterior. Esse algoritmo aqui ele é um raciocínio lógico. Então, eu olho o doente, olho a idade, olho o fator de risco, ele me dá o risco do paciente de uma forma quase que intuitiva. O Caprini, eu preciso ver se ele tem qualquer uma dessas coisas e ficar somando pontos. É gosto. Depende muito do que vai fazer. Os dois são validados, os dois são bastante usados e os dois têm uma concordância muito grande. Cirurgião gosta mais disso, ele gosta de uma coisa mais pragmática, ele não quer pensar se tem ou se não tem fator de risco, ele procura o que está na tabela, põe e tá bom. Corre o risco de não perguntar para o paciente coisas importantes
e qual é o risco de não preencher coisas que não estão no algoritmo. Tá? Então vamos ver se o algoritmo funciona. Vocês me ajudam. Homem de 35 anos, sem antecedentes mórbidos, em programação de apendicectomia. Qual que é o risco desse paciente? Se eu for pelo nosso algoritmo, é uma cirurgia de pequeno porte, sem restrição à mobilidade, ele vai ficar pouco tempo internado, independente de outras coisas, ele é de baixo risco. Se for o residente, o R1 de cirurgia que vai operar, demora 3 horas para fazer um apendicite, etc. Mesmo assim, eu posso colocar aqui uma cirurgia com porte maior, ele é abaixo de 40 anos, tem fatores de risco, ele continua em baixo risco. Se eu for colocar no algoritmo de Caprini, ele também vai uma cirurgia. Aqui eu estou colocando mais que 45 minutos, que eu estou achando que é o residente que vai operar, tá? Então ele também ganha só 2 pontos, acaba ficando de baixo risco. Mulher de 45 anos, obesa, com IMC de 32 e varizes de grosso calibre, vai fazer uma esterectomia por leiomioma. Qual que é o risco dessa paciente? Então vamos lá. Uma cirurgia de porte médio e alto, numa paciente de 45 e 60 anos, com fator de risco. O que ela tem de fator de risco? Obesidade e varizes. Perfeito. Então ela é de alto risco. Se eu for colocar ela no algoritmo de Caprini, ela também ganha 3 pontos aqui pelas varizes, idade e IMC, e pela cirurgia mais 2 pontinhos, ela vai para 5 pontos, também já é de alto risco. E aqui o caso 3, paciente de 65 anos, hipertenso e tabagista, em programação de retossigmoidectomia laparoscópica por adenocarcinoma de reto. Qual que é o risco desse doente? Ele também já é alto, e ele está aqui nesta coluna de cirurgias que já são de alto risco, independente da idade dos fatores de risco. Guardem essa coluna aqui, porque vocês vão ver que essas cirurgias aqui a gente vai ter coisas diferentes para fazer do que os outros pacientes. Por isso também que a gente gosta do algoritmo, ele já te faz olhar diferente para essas cirurgias. Se eu for para o Caprini, ele também vai dar alto risco, aí ele estoura de pontos. Tem 6 pontos, se ainda colocar que ele vai ficar imobilizado por mais de 72 horas, que é possível, apesar de ser laparoscópico, ele também é de alto risco. Muito bem, agora que eu sei identificar o meu paciente de risco, a pergunta é, como é que eu faço a profilaxia? Vai depender do risco. Então, se o paciente é de baixo risco, ele vai fazer movimentação no leito, deambulação precoce. Nada mais do que isso. Se ele tem o risco moderado, ele vai fazer heparina profilática em baixa dose. E se ele tem alto risco, ele vai fazer heparina profilática em dose alta. Lembra que a gente fala de dose baixa e dose alta, é uma dose profilática, tá? Não é uma dose terapêutica. Quais são essas doses? Então, quando a gente fala de heparina não fracionada, a gente fala de 5.000 unidades 2 vezes por dia e 5.000 unidades 3 vezes por dia. Eu falo de enoxaparina, 20 mg dose baixa e 40 mg 1 vez por dia, dose alta. Nadroparina vai depender do peso. A parte dos doentes é 2.850 dose baixa ou 5.700 dose alta. E bemiparina, que voltou para o mercado, são 2.500 dose baixa e 3.500 dose alta. Eu ainda, além da heparina não fracionada e da heparina de baixo peso, eu ainda posso usar a fondaparina, que é um pentasacarídeo que tem ação muito semelhante com a heparina. E o fondaparina não tem dose baixa ou dose alta, todos os estudos dele foram com 2,5 mg. Especificamente para artroplastia de quadril e joelho, eu posso usar os anticoagulantes orais diretos, tá? Que são a dabigatrana, a rivaroxabana e a pixabana. Mas só para artroplastia de quadril e joelho. Nas outras coisas que eles foram testados para doente cirúrgico, eles tiveram mais sangramento. Tem 2 estudos só e ele sangrou mais em doente cirúrgico. Então, não se aplica para doente cirúrgico o anticoagulante oral direto, só para artroplastia de quadril e joelho. Tá? Coisa interessante é que assim, quando a gente fala de doente clínico que está internado, vocês veem que esta dose intermediária aqui não existe, né? Para o doente clínico, você sempre vai usar, a não ser que ele tenha alguma outra patologia associada, que aumente o risco de sangramento, você sempre vai usar estas doses aqui. Você nunca vai usar a dose menor para o doente clínico internado. Quais são as contraindicações? Hipersensibilidade,
trombocitopenia induzida por heparina. O que é trombocitopenia induzida por heparina? É um quadro relativamente grave, com uma letalidade grande, entre que o paciente que está usando heparina evolui com plaquetopenia, além de episódios de trombose e sangramento, e que é difícil bastante de controlar. Sangramento ativo e bloqueio espinhal, ou coleta de líquor abaixo de 4 horas. Então, se ele teve uma coleta espinhal ou colheu líquor abaixo de 4 horas, eu não posso fazer a profilaxia. Tá? As relativas, trombocitopenia induzida por heparina mais antiga, plaquetopenia, essa plaquetopenia, cada vez que você vai, não saiu nos consensos ainda, por isso que eu não pus aqui, mas cada vez que você vai no congresso, isso abaixa. Então era 100, depois foi para 80, o último congresso que a gente foi era 50 e vamos ver até onde vai. Na verdade é relativa, então cada vez está se usando mais e está vendo que não está tendo complicação. Coagulopatia, aqui especialmente no doente hepatopata, com INR acima de 1,5. Hipertensão não controlada, está sempre no consenso, mas isso aqui, se não fazer profilaxia por causa disso, é meio ridículo, né? Só se medicar. Insuficiência renal com clearance abaixo de 30. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A pergunta é, a gente já identifica o paciente e já sabe o que a gente tem que dar de profilaxia. A gente faz profilaxia? Esse estudo aqui chama estudo Endorse. O que ele fez? Ele foi em vários hospitais do mundo todo, são quase 70 mil pacientes. Ele fez um estudo de corte transversal. Então ele foi no hospital e olhou os pacientes naquele dia, naquele momento. Ele foi ver duas informações. Se os pacientes tinham ou não risco para tromboembolismo venoso, consequentemente indicação de profilaxia, e se eles estavam ou não recebendo profilaxia naquele momento. Esses estudos foram 32 países, Brasil com quase 1.300 pacientes, e ele identificou 52% dos pacientes em risco de tromboembolismo venoso. Desses 52% em risco, quantos vocês acham que estavam tomando profilaxia lá em 2008 desse estudo? Só metade dos doentes com indicação de profilaxia recebendo profilaxia. E eles separaram nesse estudo pacientes clínicos e doentes cirúrgicos. Quem que vocês acham que recebia mais profilaxia? Doente clínico ou doente cirúrgico? Doentes clínicos? Cirúrgico? Muito bem. No estudo geral, o doente cirúrgico recebia mais profilaxia, em torno de 60% recebendo profilaxia. E o clínico, só 40% recebendo profilaxia. Tem outra coisa importante desse estudo. Lembra que a gente tinha pacientes só do Brasil, né? Vamos ver o que aconteceu só com os pacientes do Brasil. No Brasil, o doente clínico recebe mais profilaxia que o doente cirúrgico. Muito bem. O estudo é de 2008, né? Foi publicado o estudo, tiveram 3 guidelines depois disso, todo mundo começou a fazer profilaxia, o que a gente imagina? Que a incidência de trombose vai diminuir, né? São dados do DataSUS de 2008 para cá. Mudou quase nada, né? Parece que até piorou. Então, a incidência de tromboembolismo venoso total e a de embolia de pulmão, a de trombose venosa profunda, tudo igual nesse período. O que imagina? Você imagina que a hora que você sai um estudo desse, que você vê que não está fazendo, que você faz um monte de coisa, você melhora. Na verdade, o que a gente não consegue enxergar na literatura é que a gente tenha melhorado a profilaxia de tromboembolismo venoso. A gente não sabe muito bem por quê. Tá? Muito bem. Quando é que a gente começa o anticoagulante? Vai depender especialmente do tipo de anticoagulante que eu estou usando, do tipo de anestesia que o paciente vai receber e do risco dele. Essa figurinha ela é importante porque se o paciente for fazer uma punção para fazer anestesia regional, ou rápida, ou peridural, ou for ficar com catéter para analgesia e for retirar esse catéter, tem alguns períodos que eu preciso me preocupar para não fazer a profilaxia, para esse paciente não ter hematoma peridural. O problema do hematoma peridural é só que o paciente está anestesiado, então se ele tem um hematoma, a perna não formiga, ele não fica fraco, não fica bamba. Ela só não acaba a anestesia, não acaba hoje, não acaba amanhã, não acaba nunca mais. O cara não anda mais. Então isso aqui diminui quase em 90% a chance do paciente ter hematoma espinhal. Então, se eu fiz a heparina de baixo peso, eu tenho que aguardar pelo menos 12 horas para poder fazer a punção ou a retirada do catéter. Tá? E se eu fiz a punção ou a retirada do catéter, eu vou aguardar pelo menos 4 horas depois para fazer a dose.
Então, vamos supor, o meu paciente interna às 7 da noite e faz sua dose de profilaxia, eu só vou poder fazer a anestesia dele às 7 horas da manhã. Tá? Se eu não fiz, ele não internou antes, internou no dia, eu esperei e vou fazer a anestesia aqui, eu tenho que aguardar 4 horas para poder fazer a profilaxia. Se essas 4 horas cair no meio da cirurgia, pode fazer? O cirurgião não deixa, mas poder pode. Tem um monte de estudo mostrando que não tem problema. Tá? Não aumenta sangramento. Dura o cirurgião deixar, mas poder pode, não aumenta sangramento. Então, aqui, para o paciente de alto risco que vai fazer uma anestesia geral, idealmente eu começo 12 horas antes do procedimento. Especialmente cirurgia ortopédica, especialmente cirurgia abdominal grande, cirurgia oncológica na maior parte dos casos. Esses doentes, quando eu começo 12 horas antes e comparo com quem começou 12 a 24 horas após, esses doentes têm menos evento. Então, se eu puder começar 12 horas antes, o ideal é que eu comece 12 horas antes. Se eu estou usando heparina não fracionada, eu posso fazer 2 a 4 horas antes da cirurgia. Ah, mas pode fazer tão perto assim da cirurgia? Pode, não aumenta o sangramento. Tá? Se eu for usar a fondaparina, eu começo 6 horas depois da cirurgia, que é o único trabalho que tem. Se eu fizer bloqueio, eu vou fazer heparina 12 horas antes, como a gente viu lá na figura, e se eu for heparina não fracionada, eu posso fazer 6 horas antes. Não fiz antes, faço 4 horas depois. Tá? Se é risco intermediário, anestesia geral, faço 2 a 4 horas antes. Se é bloqueio, geralmente o paciente de risco moderado é uma cirurgia mais simples, ele não interna na noite anterior, eu faço 4 horas depois do bloqueio. As artroplastias, cada um tem uma hora, então é melhor você consultar para você decorar, isso aqui vai ser mais difícil. Tá? Mas cada um, os estudos foram feitos com todos pós-operatórios, por isso que o ortopedista gosta bastante desse, porque ele não faz anticoagulante antes. E todos eles são depois da cirurgia, aí depende da droga, você faz um tempo ou não depois da cirurgia. Tá? Brigou com o cirurgião, o anestesista não quer fazer, o cirurgião não quer deixar fazer, faz sempre 12 a 24 horas depois da cirurgia, nunca deixar passar de 24 horas depois da cirurgia. Por incrível que pareça, na hora que você faz levantamento, esta é, por mais que você tenha tudo isso de evidência mostrando que é possível, a conduta mais comum, na hora que você levanta, e é mundo, não é só aqui com a gente, é fazer 12 a 24 horas depois da cirurgia. O importante, nunca deixar passar de 24 horas e nesse período que não fez a profilaxia antes, se conseguir fazer compressão pneumática, melhor fazer compressão pneumática. Muito bem, quanto tempo eu faço a minha profilaxia? As perguntas são sempre boas, até o doente andar, até a alta, estendo a profilaxia. Este é um outro problema da não adequação da profilaxia. Aqui tem um pouquinho de estudo de profilaxia mostrando quantos dias esses estudos usaram a profilaxia. Então aqui, ó, em torno de 7 dias em média, alguns 10, outros 5, mas a maior parte usando em torno de média de 7 dias de profilaxia. Tá? Estudos todos da década de 80 e 90, tem quase nada de estudo depois disso, sempre usando esta dose. Muito bem. Paciente 65 anos, hipertenso, tabagista, vai fazer a retossigmoidoscopia. Quanto tempo a gente deixa a profilaxia para esse paciente? Essa é uma boa pergunta. Para o geral, a gente faz profilaxia 7 a 10 dias. Então, a gente recomenda o paciente fazer profilaxia por 7 a 10 dias em todos os casos que a profilaxia, na maior parte dos casos que a profilaxia está indicada. E se meu paciente tiver alta com 3 dias, o que eu faço? O ideal é que eu faça a profilaxia para casa. Por quê? Porque nenhum dos estudos que fez 3 dias, eu não sei se 3 dias eu estou dando algum tipo de benefício para o meu paciente. Tá? Então, a indicação sempre é manter a profilaxia para casa, mesmo que o doente tenha alta precoce. Tem uma publicação do European Journal of Anesthesiology que saiu agora, faz alguns meses, que ele faz uma publicação específica sobre Fast Track Surgery, que são cirurgias que eles dão alta menos do que 5 dias, e a recomendação pelo levantamento da literatura, o último que foi feito agora, também é manter a profilaxia por pelo menos 7 dias. Tá? Vocês estão achando 7 dias muito?
Geralmente é 7 dias ou enquanto houver risco. Quando é que o risco acaba? Quando o paciente anda, quando ele vai para casa. O que acontece, na maior parte dos pacientes, é que o risco pós-alta ele é igual ou pior do que no hospital. Por quê? Tem a própria cirurgia, a dor. No hospital, geralmente, o paciente é melhor medicado para a dor do que em casa. E tem a restrição médica. No hospital, o doente está internado, o que você fala para ele? A fisioterapeuta vai e levanta ele do leito, senta na poltrona, sai andando com ele, ele fala, está com dor, não, dá um remédio, vamos andar, vamos fazer a fisioterapia, etc. Aí você dá um remedinho para ele de alta, dá um resumo de alta, a receita e fala para ele o quê? O senhor vai fazer fisioterapia 3 vezes por dia em casa, igual eu fazia aqui? Não, você fala para ele, você faz repouso, vai estourar os pontos, cuidado, etc. Então a gente restringe o paciente. Tá? E ele continua, idoso, continua com a sua ICC, com sua neoplasia, com a sua obesidade, os fatores de risco não mudam, eles são perenes. Então, pensando do ponto de vista fisiopatológico, é meio óbvio a gente imaginar que esse tempo de profilaxia pode ter que ser estendido. Aqui é uma corte retrospectiva de mais de 200 mil mulheres, e aqui só mulheres, que eles compararam cirurgia ambulatorial, cirurgia que eles chamam de day case surgery, com cirurgias que o paciente precisa internar. E foram ver o risco de tromboembolismo venoso nesses pacientes ao longo do tempo. E quando você compara esses dois grupos, na terceira semana, o risco de quem fez uma cirurgia que precisou ficar internado chega a ser 100 vezes maior de ter um evento do que o paciente que não precisou ficar internado. É óbvio que esse paciente tem uma incidência muito pequena de eventos, mas o risco é muito grande e ele tem um pico aqui nas primeiras 3, 4 semanas, mas ele permanece aumentado até a 12ª semana. Tá? Então, será que algum paciente se beneficia de eu começar a estender essa profilaxia? Aqui é um estudo do Agnelli, o que ele fez? Ele foi ver também uma corte retrospectiva, quando que os pacientes que operaram câncer tiveram fenômeno tromboembólico. E o que acontece? Nas primeiras 3 semanas, esse paciente vai diminuindo a chance de ter evento. E depois que acabam essas 3 primeiras semanas, que essa chance vai aumentando. Como é que você explica isso? Que o paciente, sei lá, depois de 3 semanas, de um mês, aumenta a chance. O que a gente imagina é que exatamente aqui é onde a gente para a profilaxia. Onde a gente deveria parar a profilaxia. E é aí que ele começa a aumentar evento de novo. Então, será que a gente deveria estender essa profilaxia por mais tempo? No paciente oncológico, isso é pior ainda, porque independente da causa trombose que esse paciente tem, mesmo que essa trombose seja provocada pós-cirúrgica, a hora que eu tenho um paciente que tem uma doença oncológica, que faz um tromboembolismo venoso, esse paciente aumenta mais de 4 vezes a chance dele morrer da neoplasia, comparando com um doente que não tem tromboembolismo venoso. Esse estudo é Enoxacan 2, esse é o único estudo randomizado que tem estendendo profilaxia no doente cirúrgico oncológico. O que ele fez? Pegou pacientes e usou enoxaparina 40 mg por aquele primeiro tempo, de 6 a 14 dias. Depois ele fez 2 braços. Um ele fez placebo mais 21 dias, outro ele fez enoxaparina 40 mais 21 dias. Ele foi procurar tromboembolismo venoso com venografia. O que esse estudo achou? Quando eu fiz 7 dias de profilaxia, eu tive uma incidência de 12% de tromboembolismo venoso nesses pacientes. Quando eu fiz 28, eu fui para 4,8%, uma redução de 60% no número de eventos. É um resultado importante, mas é o único estudo randomizado que a gente tem. A Cochrane, o que ela fez? Acabou fazendo uma meta-análise de subgrupos de vários estudos que fizeram profilaxia de tromboembolismo venoso e que tinham pacientes com câncer. Nesses subestudos, eles também mostram uma redução de trombose total em mais de 50% e uma redução de trombose proximal em torno de 80%. Então, isto corrobora muito o resultado. Recomendação para o doente que faz uma cirurgia oncológica abdominal ou pélvica, que é exatamente o desenho do Enoxacan, a recomendação é estender a profilaxia por 4 semanas. Isto reduz a chance do paciente ter evento em 60%. Bom, vamos falar de outro paciente agora, 74 anos, hipertenso e dislipidêmico, em programação de artroplastia de quadril por osteoartrose de quadril.
Qual que é o risco desse paciente? É alto, né? Então esse aqui não preciso nem cogitar. Esta aqui é uma curva, esse é um trabalho canadense. O que eles fizeram? Desculpa, é um trabalho um survey da Califórnia. E eles foram também olhar em que momento os pacientes que tinham embolia pós artroplastia de quadril e joelho tiveram ou tromboembolismo venoso ou embolia de pulmão. E essa curva de incidência ela é totalmente vertical, totalmente ascendente e vai embora aqui, ó, 7, 14, 21, 28, 35 dias e a curva está subindo. Funciona igual para embolia de pulmão. Está lá no 28 dias, 35 dias e a curva de incidência ainda subindo. Então a incidência é muito grande nesses pacientes e o tempo de incidência ela é muito grande. O tempo médio de trombose de artroplastia de joelho é em torno do 10º dia e do quadril 17º dia. Então se eu fizer profilaxia para esses pacientes só 10 dias, eu deixo de tratar o pico de incidência de trombose desse paciente. Eu gastei dinheiro e não protegi ele direito. Tá? Esta aqui é uma meta-análise do Equibon. O que ele fez? Ele pegou vários estudos em profilaxia estendida, e aqui tem heparina não fracionada, tem heparina de baixo peso, tem o anticoagulante oral direto, e ele mostrou que você estender a profilaxia por mais 4 semanas depois da alta do paciente, diminui em 62% a chance do paciente ter um evento tromboembólico. Também é uma redução muito significativa. Tá? Aqui são os estudos que a gente tem com os novos anticoagulantes, ou anticoagulantes orais direto, em cirurgia ortopédica. Tá? Vocês vão ver que a maior parte do ponto de vista de eficácia, eles tendem a favorecer os anticoagulantes orais direto, mas com um custo de aumento de sangramento, tanto para artroplastia de quadril como para artroplastia de joelho. Então aqui eu tenho uma diminuição de evento com uma tendência a maior sangramento. Então, quando eu falo de quadril e joelho com anticoagulante oral direto, aumenta o sangramento em quadril menos para apixabana, e quando eu falo de joelho, parece que usar anticoagulante oral direto é superior, tem sangramento semelhante, e o melhor deles é a apixabana. Então, para profilaxia, dentre os anticoagulantes orais direto, parece que a apixabana é o que é mais seguro com relação a sangramento, e o rivaroxabana é o que é mais eficaz com relação à diminuição de eventos. As recomendações é você fazer a profilaxia com qualquer coisa, mas a preferência ainda é por heparina de baixo peso. Tá? Recomenda-se manter 10 a 14 dias pelo menos, mas sugere-se estender essa profilaxia até 35 dias depois do procedimento. Tá? O problema, quando eu comparo a heparina com o anticoagulante oral, é você usar uma droga parenteral contra uma droga oral em casa. Então, vai depender muito da adesão, da possibilidade do paciente adquirir, de fazer a aplicação, etc. O que você vai escolher depende um pouco disso. Tá? De novo, a gente faz profilaxia estendida para doente ortopédico? Faz mais ou menos, né? Então, o Arcelos pegou também surveys que ele tinha pacientes do mundo todo, e ele viu que no início a profilaxia até que é razoável, né? Acima de 80%. E conforme vai passando o tempo, então depois da alta isso cai para em torno de 60%, e até a recomendação de 35 dias, isso cai para em torno de 40%. É ruim, né? A gente consegue ser pior. No Brasil, quantos pacientes conseguem fazer profilaxia por 4 a 5 semanas? Está em torno de 30%. Então tem muito campo aí para melhorar com relação à profilaxia do paciente ortopédico. Já que eu falei de politrauma, a gente não tem muito estudo em politrauma para saber qual que é a dose e principalmente por quanto tempo a gente faz a profilaxia. O que a gente sabe? Que nos primeiros 3 meses, o risco desse paciente ter um fenômeno tromboembólico é mais de 10 vezes do que um paciente normal. Tá? E esse risco ele começa a diminuir significativamente por 6 meses. E ele só vai atingir
o risco de um paciente que nunca teve um politrauma, que não ficou acamado por politrauma ou por trauma raquimedular depois de 1 ano. Não tem muita recomendação, a recomendação é muito aberta, mas pelo que a gente tem de estudos de corte, e esses cortes é prospectivo, pelo menos os primeiros 3 meses vale a pena, talvez até 6 meses, mas pelo menos nos primeiros 3 meses vale a pena você manter esse paciente com profilaxia para tromboembolismo venoso. Tá? Para a cirurgia bariátrica, a gente tem um porém aqui. A gente tem alguns estudos, e os estudos são poucos e ruins em cirurgia bariátrica, que mostram que parece que as doses menores são menos eficazes. Esse é o primeiro estudo, e talvez um dos únicos clínicos que tenha, que ele pegou a enoxaparina, 30 mg 2 vezes, e fez para 92 doentes, deu a louca nele, ele falou, vou trocar. Fez enoxaparina 40 2 vezes para mais quase 400 doentes. Então este era o grupo controle dele, um controle ruim, não pareado, não randomizado, etc. Porém, apesar disso, ele mostrou que no grupo 30 mg 2 vezes, ele teve 5,4% de evento contra 0,6% no 40 2 vezes, sem aumentar sangramento. Esse outro estudo, ele fez o mesmo tipo de estudo, só que ele fez nadroparina 5.700, que equivale a 40 2 vezes, contra 9.500. E ele teve, que equivale a 60 2 vezes. E ele teve um aumento de sangramento. Então parece que essa dose de 60 2 vezes pode ser demais. A gente tem estudos dosando a atividade do fator 10. Nesse estudo ele comparou 40 2 vezes com 60 2 vezes. E na terceira dose, quando ele fez 60 2 vezes, eu tinha mais ou menos 57% dos pacientes acima do alvo de profilaxia. Então os doentes estavam anticoagulados com 60 2 vezes. 60% dos pacientes estavam com anticoagulação plena com 60 2 vezes. Então parece que é demais. Então parece que 40 uma vez e 30 2 vezes é pouco. 40 2 vezes parece ser eficaz, apesar do grupo controle ser uma porcaria e ser seguro. E 60 talvez seja alta. Mas falta ainda estudo para a gente ver exatamente qual que é a dose que teria melhor benefício. Aqui só para lembrar da eficiência renal, que tem pouco estudo em paciente com profilaxia, e o risco é com clearance abaixo de 30. Com clearance acima de 30 não acumula heparina, tá? Nem a não fracionada, nem a de baixo peso. Então, paciente com clearance acima de 30, você pode manter a heparina na dose normal. Nos estudos de tratamento, quando o clearance é abaixo de 30, se faz metade da dose, 1 mg por quilo, uma vez por dia, tá? Tem poucos estudos, também muito estudo com atividade do fator 10 só. Esse estudo ele compara voluntários normais com pacientes com insuficiência renal, e o que ele mostra é que só o paciente com insuficiência renal grave, clearance abaixo de 30, que acumula droga, abaixo disso não acumula. E lembrar que a gente olha lá e a gente tem só dose da creatinina no nosso algoritmo de exames, e que a gente precisa calcular o clearance sempre do paciente, com a creatinina baixinha, numa senhora, uma creatinina baixa, mas para perto do normal, numa senhorinha baixinha, magrinha, pode ser muito diferente num jovem grandão. Tá? Então sempre calcula o clearance, o prontuário eletrônico já calcula para a gente agora, mas a gente sempre pede, como a gente não usa tudo ainda, para calcular o clearance para a gente ter certeza de que está fazendo certo. Outra coisa ruim da insuficiência renal é que os anticoagulantes orais diretos não são uma opção na hora que a gente fala de profilaxia, porque eles são contraindicados no clearance abaixo de 30. E eu já tenho que tomar cuidado com essas medicações no clearance abaixo de 50. Então eles não são uma boa opção quando eu falo de profilaxia no doente com insuficiência renal. O que a gente tem de conclusão? A heparina de baixo peso ela depende mais do rim para ser excretada do que a não fracionada. E quando a gente faz 40 mg nesses pacientes com 30, a gente viu que acumula heparina. Então parece que é muita coisa. A gente não tem, do ponto de vista prático, a possibilidade de ficar dosando a atividade do fator 10. Então, fazer não fracionada e dosar TTPA talvez seja uma estratégia mais factível, mais segura. Tá? E precisa de novos estudos também, sem a gente pensar muito o que pode fazer. Então, se eu fosse deixar mensagens para vocês, que eu tenho acho que 2 minutos agora, para terminar, então, quando a gente fala de profilaxia no doente cirúrgico, eu preciso fazer a profilaxia no paciente correto. A gente tem instrumentos para identificar qual que é o paciente correto, qual é o paciente que precisa fazer profilaxia.
eu tenho que usar a medicação adequada, então vocês viram que não é toda a medicação que serve para qualquer paciente, para qualquer cirurgia. Então eu preciso identificar qual medicação está indicada para qual tipo de cirurgia. Essa tabelinha ajuda bastante. Usar a dose adequada de anticoagulante, tá? Então, lembrar que os anticoagulantes têm dose intermediária e dose alta para o doente cirúrgico. E preciso usar o anticoagulante profilático pelo tempo adequado para estar protegendo o meu paciente adequadamente. O Júlio é uma enciclopédia de pré, intra e pós-operatório. Júlio, profilaxia estendida para cirurgia oncológica, para prótese de quadril, para prótese de joelho. Para as outras, está demonstrado que não precisa ou não existem estudos? Tem alguma coisinha de estudo não muito bom relacionado à cirurgia abdominal grande, não necessariamente cirurgia oncológica. Mas os estudos são ruins, na verdade, mas isso sempre é uma discussão que se gera. Então, eu faço profilaxia estendida para um paciente que tem um câncer de próstata, que resolve operar, sei lá, tem um Gleason 6, uma biópsia positiva, um fragmento positivo em 12, um nódulo de 0,8 centímetros, sem nenhum outro fator de risco. Se eu for seguir exatamente o que está escrito, esse paciente ganha profilaxia estendida. Esse paciente eu não sei se ele precisa. E de repente eu pego um paciente que tem uma isquemia mesentérica, uma diverticulite, tem uma angiodisplasia que eu preciso operar, e essas cirurgias geralmente são grandes, difíceis do ponto de vista técnico, e esse paciente fica um tempão na mesa, fica um tempão na recuperação, e eu não faço profilaxia estendida para esse paciente. Então tem um pouco da gente pensar na lógica também. Tem o fato da doença oncológica ser um fator de risco importante com relação à profilaxia de tromboembolismo venoso. No paciente cirúrgico, mais importante ainda. A incidência é quase o dobro no paciente que não tem doença oncológica. Mas eu preciso pensar nesses outros doentes também que têm cirurgias grandes, talvez eles precisem. Por isso que enquanto houver risco, te deixa um pouquinho livre para fazer isso. Outra coisa me incomoda também, que o estudo são outros cânceres, né? Então, por exemplo, a gente tem costume no ICESP de fazer, por exemplo, mama, e que você já faz a reconstrução no mesmo procedimento. Isso demora 12 horas, com pacientes que fizeram quimio neoadjuvante na maior parte das vezes. Será que essa paciente não tem indicação de profilaxia estendida também? Cabeça e pescoço, reconstrução, 8 horas de cirurgia, 12 horas de cirurgia. Então, teoricamente, se eu for pelo algoritmo, ele não tem indicação de profilaxia estendida. Talvez esse doente também tenha. Então, enquanto houver risco, te deixa um pouquinho livre para usar também o bom senso no que você vai fazer. E outra pergunta você consegue um acordo com os cirurgiões plásticos? Porque eles ficam morrendo de medo de sangrar a cirurgia dele contra uma profilaxia. Tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente precisa saber. Cirurgia plástica tem menos tromboembolismo venoso. Então, por exemplo, quando eu pego esse Caprini e aplico essa escala em cirurgia plástica, a incidência é quase metade da incidência de outras cirurgias. Tanto que alguns serviços usam Caprini corrigido para cirurgia plástica, que ele ganha alto risco só se ele tiver mais do que 8 pontos. Então, eu entendo o cirurgião plástico não querer fazer. Por que ele não gosta de fazer? O que acontece na cirurgia plástica quando você faz profilaxia? Você faz a cirurgia, faz lá seu abdômen, sua mama, você quer tirar o curativo e está tudo bonitinho, né? A hora que você tira o curativo com o paciente que fez profilaxia, o que acontece? Está tudo roxo. Então, a paciente fica desesperada, o médico não gosta porque a paciente fica insegura de tudo o que aconteceu, se está tudo bem, se os pontos estão bons, se está cicatrizando, se tem infecção, etc. Então, o cirurgião fica muito ansioso com isso. Então, às vezes, ele prefere não usar. Mas absorve, não fica sequela nenhuma. O hematoma que fica, pele cicatriza, etc., absorve. E é pior nos pacientes que fazem tudoplastia, né? Quanto mais coisa, mais roxo fica. E são esses pacientes que trombosam e que morrem de embolia de pulmão pós-cirurgia bariátrica, essa cirurgia plástica. Que na cirurgia plástica, junto com a bariátrica, é uma das principais causas de morte dos pacientes é a embolia de pulmão. Então, apesar da incidência ser pequena,
cirurgia plástica morre de embolia de pulmão só. Difícil morrer de outra coisa. Então, é difícil falar com o plástico exatamente por causa dessa incidência menor. Eu entendo ele do ponto de vista estético. A primeira abertura de curativo ela é traumática. Mas depois fica normal. Então, é questão... Cirurgião plástico é meio teimoso. Eles só fazem profilaxia quando eles veem o evento. Então, ou já conheço, tenho colegas, inclusive, que já perderam pacientes, que já tiveram eventos, e eles só começam a fazer depois disso. Você perguntou se vale a pena aumentar a dose, além do paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, para pacientes que vão fazer outras cirurgias que têm obesidade mórbida e que necessitam de profilaxia. A minha resposta é, não tem evidência. A minha experiência diz que sim. Basicamente pensando em fisiopatologia, se eu preciso aumentar a profilaxia, não por causa da cirurgia, que não é tão grande, é por causa do peso, independe do que ele vai cortar, entendeu? Não é uma medicação via oral que o fato de tirar um pedaço do estômago vai ter alteração na absorção, na distribuição, etc. O que define isso é o peso. Então eu acho sim que vale a pena fazer e acho que vale fazer para o doente clínico também. Então acho que não tem muita evidência, mas não tem muita dúvida com relação a isso. Acho que vale a pena fazer. Obrigado.